sempre veio o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pois todo que pede receberá, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aleluia, aleluia. Uma boa noite a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Quero saudar também a todos aqueles que nos visitam nesta noite. É muito bom estarmos aí recomeçando então os estudos bíblicos. A saudação especial da Dona Verna Gitz, a Juliane Dente, Ruben Schmidt, lá de Panelinha, doutor Maurício Cardoso. Forte abraço, Ruben. Marlene Eliane Schneider, Adelar Freeling, a Hildegard Martins. Muito bem, a Nelci Blau, satisfação em estarmos juntos. Olávio Bals, também Ruby Bayer de Bom Retiro, de Jair, e a Márcia Guisch, aí de Conventos, a Eliane Rodrigues, Bairro Moinhos d'Água, pastor da Silva, boa noite, nosso vice-presidente. Também a Agnes Mantai, satisfação aí, os termos aqui conosco também nesta noite. A Iris Nietzsche, lá de Santa Catarina, forte abraço aos compadres lá de Paraíso. O seu Lávio Bals, boa noite também, a saudação. Que bom estarmos juntos também. Ana Lúcia Pedrali, muito bem-vinda. A Sueli Pauli, forte abraço a isso. A Márcia, Marcelo Becker, boa noite para vocês. Eduarda Kremer, a Dona Hildiga Koch, forte abraço, Dona Hildiga. E também com seus queridos, aí a Ruth e o Rudy, muito bem-vindos. Aí os meus pais lá de Horizontina, Bertoldo e a Reinilda Hartmann. Também aí o seu Ayrton Darcy Wildner, forte abraço, Ayrton. Bom estarmos juntos, nosso líder aqui da congregação, Loiva da Silva, muito bem-vinda, Márcia Bonenberg. Também a Nilce Silvia Brito, muito bem, Márcia Elisa Daman, boa noite, Rudy Lamp, a Liege Kaiser, o Marco e os meninos, aí do Moinhos d'Água também, a Silvia Raunstein e o Ayrton, boa noite para vocês aí, satisfação, que Deus continue sempre abençoando e consolando e fortalecendo vocês, também que, lembrando que o vosso querido, Ireno Raunstein, Deus achou por bem levar desta vida para a eternidade. Forte abraço a toda a família Raunstein, aqui da Congregação Cristo de Lajeado. Claudete Blau, também um abraço. Marlisa Loic, também satisfação. Daya Dering, espero que esteja tudo bem contigo, também com teu esposo aí, Deus abençoe sempre. Esther Tomé Loureiro, muito bem-vinda. A Ilse Miller, Edila Arendt, então de Mato Leitão, muito bom estarmos juntos aí, Tá, Claudete e aí toda a família, e um abraço para vocês. Que bom nós podermos aí recomeçar os estudos bíblicos,
a família Dente aí também, o Desmar, a Juliana, enfim, a Juliane, né? Então, todos os queridos aí, um abraço para vocês todos. Também aqueles que não fizeram saudação, sintam-se todos saudados e cumprimentados, então também neste momento aí. Nós queremos neste momento falar com nosso Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste momento nós queremos te agradecer porque Tu és um Deus maravilhoso, porque Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus que está sempre presente na nossa vida, na Tua graça e Teu grande amor, um Deus que se importa conosco em todos os dias e momentos. Nós queremos te agradecer porque em Jesus nós somos os Teus filhos e assim Tu estás sempre conosco. Em Jesus sabemos que um dia estaremos contigo lá no céu, que em Jesus Tu estás aqui sempre nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os nossos passos e a nossa vida. Jamais temos motivo para desanimarmos, perdermos a fé ou a esperança. Queremos, ó Deus, te agradecer por podermos nos reencontrarmos aqui nesta noite, através do Facebook, para mais um estudo bíblico dessa congregação. Te louvamos por cada um que aqui se junta a nós para participar desse momento especial, membros da congregação e pessoas que também nos visitam. Tu sabes da vida de cada um, das ansiedades, das preocupações, dos sonhos que temos. Colocamos tudo diante de Ti, te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós, que seja tudo para a Tua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo. Enfim, nas Tuas mãos nos colocamos, certos do Teu amor, cuidado, bênção e direção. Olha para todos os idosos que passam por dificuldades pelo avançado da idade. Olha especialmente para todos os enfermos e por todos os que sofrem de uma ou de outra forma. Que nós todos possamos ser sempre motivados na Tua graça e Teu grande amor, a servirmos como instrumentos, com a vida, tempo, dons e bens, na igreja, na família e no mundo que vivemos. Em nome de Jesus, a maior prova do Teu amor por nós e pelo mundo, a garantia também de que Tu nos ouves e se importa com cada um de nós. Amém. Queremos também nesse momento aí saudar, então, mais uma vez a todos aqui que se juntam a nós, então, nesse estudo, nesta noite, também a Minda Farias Radins, Clair von Millen, também a Neuci Lúcia Bore Dil, muito bem-vindos também, a Leonilda Reisner, olha que bom estarmos aqui, Elisete Fácil Lamb, olha só, a Suelen, aí a Nora, a futura Nora, dizendo aí, a avó Alice também está assistindo. Olha, dona Alice, forte abraço para a senhora. Que Deus abençoe sempre. Muito bem-vinda. É uma alegria também a senhora estar conosco aí nesse estudo. O Alexandro e a Cristiane, o pequeno Lucas, que também se unem a nós nesse estudo. Forte abraço. A Márcia Ritter. Enfim, a todos vocês que aqui estão conosco. Sintam-se cumprimentados e abraçados então nesse instante. Queremos cantar mais um hino em preparação ao momento do estudo do Inário Louvai ao Senhor, o hino 162, 162. Amarás. Que nos deu, lei e fala de amor, amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão, amar.
de coração, como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Muito bem, né? Também se une a nós aí a Brunilda Bueno, lá de Horizontina. Forte abraço, dona Brunilda, muito bem-vinda. O Marco Antônio Bush, boa noite, Marco. Bom estarmos aqui, muito bem-vindo. A Laura Malman, também satisfação, né? Sua presença, um abraço também para Eliane Raunstein. Né? Forte abraço, que Deus também sempre te console, Eliane, junto com os demais familiares, né? Em Cristo esperamos um reencontro com vosso querido pai, seu Ireno Raunstein, que Deus achou por bem levar desta vida para a eternidade. Sintam-se todos vocês aí, família, então abraçada, que Deus em Cristo console e fortaleça vocês aí. Também boa noite aí pro Eugênio Schneider, a Danila, forte abraço para vocês aí também, né, que estão aí conosco. Que coisa boa, agora fazia um tempo que não tínhamos mais estudos bíblicos, né? Tínhamos dado uma pausa aí no mês de julho, então algumas semanas sem. Então é bom estarmos aí de volta, né, dona Classi Kelzer? Forte abraço para a senhora também aí, né, e para os seus queridos. Então nós queremos, hoje nós vamos estudar do Livrete do PEN, né, o caderno, que é uma edição, né, produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E hoje é o estudo de número 11, então, do caderno. Então já estamos tendo o estudo de número 11. E o tema do estudo de hoje é riqueza e justiça social. Riqueza e justiça social. Temos aqui também no estúdio da congregação, né, a presença do Gabriel Fernando Hartmann, nosso estudante de teologia aqui da congregação, que também está aqui como assistente e participa do estudo nessa noite. Convido ele para fazer a leitura aqui diante de vocês de Tiago, capítulo 5, então do versículo 1, então ao versículo de número 6, que é base do estudo desta noite. Então, Tiago 5, versículos 1 a 6, texto que eu leio. Agora, ricos, escutem. Chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres, e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos vocês têm amontoado riquezas, e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações, os gritos dos que trabalham nas colheitas, e têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Após a leitura realizada, então, pelo Gabriel, então nós seguimos com a introdução do próprio estudo desta noite. É necessário um esclarecimento, diz o autor, então, do estudo. O autor do estudo, né, que é o pastor Werner Norberto Zontak, pastor em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Então é necessário um esclarecimento. O que entendemos por justiça social? A proposta desse estudo certamente não visa um entendimento definitivo do tema, por ser assunto ainda muito controverso. Mesmo o termo riqueza pode ter várias interpretações, né? A partir de que valor de posses alguém é considerado rico? Embora os problemas sociais sempre existiram na humanidade, né, o assunto da justiça ou injustiça social é relativamente novo.
Então, apenas em 20 de fevereiro de 2007, as Nações Unidas instituíram o Dia Mundial da Justiça Social. E a primeira comemoração aconteceu pela primeira vez, então, em 2009. De maneira simples, podemos descrever justiça social como uma construção moral e política baseada na igualdade e na solidariedade coletiva. Baseia-se, portanto, na coexistência pacífica, na qual todos têm os mesmos direitos. É uma sociedade comprometida com a garantia de direitos básicos, como educação, saúde, trabalho, entre outros. Então, o que seria justiça social? Uma construção moral e política baseada na igualdade e na solidariedade coletiva. Coexistência pacífica, onde todos têm os mesmos direitos. Nós estamos falando de justiça social. Uma sociedade comprometida com a garantia de direitos básicos como educação, saúde, trabalho, entre outros, para todos. Tendo lido, então, o texto indicado, então, da Epístola de Tiago, nós vamos responder umas perguntas. A quem o texto ele é dirigido? A quem essas palavras elas são dirigidas? Para quem será? Elas são dirigidas, com certeza, então, para todo o povo de Deus, para todos os cristãos. São palavras dirigidas para todos nós, para o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Tiago, capítulo 1, lá diz, né? Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhados pelo mundo inteiro. Então, é o povo espalhado pelo mundo inteiro. Então, para quem Deus dirige essas palavras? Para o povo de Deus espalhado pelo mundo todo. O texto condena a riqueza ou não? O que vocês acham? O que vocês sentiram? O texto que foi lido, ele condena a riqueza? A riqueza em si, ela é um mal? O texto aqui, né, com certeza, bom, eu vou, como diz aqui, como não tem como ouvir vocês e vocês interagirem no estudo, como normalmente no grupo acontece, né? Nós vemos aqui que Deus fala justamente da questão do egoísmo, né, do orgulho, do egoísmo construído a partir daquilo que Deus concedeu para as pessoas. E onde as pessoas acabam sendo tomadas justamente no seu orgulho, talvez na sua arrogância, por as dádivas que Deus deu, e fechando os olhos para o próximo, para o semelhante também, nas suas necessidades. Ou seja, Deus não condena em si a riqueza, mas condena a injustiça social. Ele condena o não se importar, né, com o próximo, né, com os direitos das pessoas, por exemplo, educação, saúde, trabalho, entre outros. Ou pensando em guardar riquezas e ser injusto, quem sabe, no salário com o seu funcionário. Quem sabe eu, imaginando assim, como patrão, tendo riquezas, eu sendo injusto, guardando, acumulando riquezas para mim, mas sendo injusto no cuidado do salário para com os funcionários, por exemplo. É um exemplo, né? Então, em si, Deus não condena a riqueza, que a riqueza pode ser uma bênção na vida das pessoas. Quando é adquirida de uma forma honesta, né? Ou seja, quando ela é bênção de fato de Deus, e quando, a partir dela, né, se promove aquilo que também Deus espera na igreja, na família e no mundo, a própria justiça social, como fala o texto. Usando os termos aqui já mencionados também na introdução do estudo dessa noite. E a terceira questão é, alguém de vocês participando do estudo se sentiu atingido, quem sabe pelo texto, como vítima ou como autor da injustiça? Talvez alguém que participando do estudo pensou, puxa, olha isso aqui, olha, os outros tinham que estar ouvindo, né? Ou seja, muitas pessoas que eu conheço deveriam ouvir isso aí. Ou quem sabe você se sentiu atingido, talvez pela injustiça sofrida, né? Quem sabe apontando, acusando, ou seja, se pondo como vítima ou como autor de injustiça, se sentindo atacado. Puxa, será que eu faço isso? Será que eu sou assim? Será que eu promovo a injustiça social? Será que o texto ele me chama a atenção? Ou seja, ele me adverte, ele puxa as minhas orelhas, como se diz uma linguagem bem simples, popular?
Ou seja, tem os dois lados ali, né? Lendo o texto. Talvez a gente lendo parece palavras assim muito fortes assim no primeiro momento. E se a gente ler superficialmente, a gente poderia dizer assim que talvez fosse apontada então a riqueza como sendo unicamente sendo condenada por Deus. Quando que é na verdade Deus que pode conceder tudo aquilo e concede aquilo que Ele quiser então às pessoas. Certo? A vida, tempo, dons e bens são dádivas também de Deus para nós. Ele concede a cada um conforme a sua vontade. Mas dentro daquilo que Ele concede, vida, tempo, dons e bens, Ele espera que a gente sirva como seu instrumento também na promoção da justiça social, né? Ou seja, promovendo, sendo um instrumento de Deus na promoção do bem comum na sociedade, de uma forma geral. Nós avançando no estudo, os versículos 1 a 3, eu vou pedir para o Gabriel, daí onde ele está, reler do versículo 1 ao 3 para nós relembrarmos então, novamente, então, esse texto. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres, e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos vocês têm amontoado riquezas. O texto aqui, literalmente, ele fala de castigo pela aquisição injusta de bens. Ou seja, quando alguém acumula riquezas de uma forma injusta, desonesta, ou seja, chegará um dia de uma prestação de conta, sim. E o texto aqui é claro, ele é bem direto. Então, Tiago está dirigindo aos ricos que adquiriram suas riquezas de maneira injusta. Jesus também tinha condenado esse tipo de riquezas. Como, por exemplo, podem ser lidos Mateus 23, o versículo 14 e 15. Convido você aí a abrir a sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 23, o versículo 14 e 15. É um texto bem interessante. E sugiro você aí abrir a Bíblia para que nós possamos ler, então, esse texto. Mateus 23, o versículo 14 e o versículo de número 15. Quando o Gabriel quiser ler para nós, pode ler para nós o texto. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Palavras fortes agora dirigidas, para quem? Jesus aqui se dirige aos mestres da lei e fariseus, os líderes religiosos da igreja, que estavam justamente explorando as viúvas e roubando os seus bens. E aí diz o texto, para disfarçarem, faziam orações compridas, longas orações. E aí Jesus diz, por isso o castigo de vocês será pior. Podemos pensar assim, em quantos lugares, talvez em quantas denominações religiosas, nos dias de hoje isso tem acontecido. Talvez não sendo alvos apenas de exploração, viúvas e pessoas frágeis da sociedade, mas as pessoas de uma forma geral, que acabam nas suas fragilidades, quem sabe ouvindo as suas mensagens, os seus discursos, ou se deixando, enfim, levar por estes. E o próprio texto adiante diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, atravessem os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. O que muitos hoje têm feito para converter pessoas para a sua religião. E quando conseguem levar alguém, ou influenciar alguém, além talvez de explorarem e extorquirem as pessoas em nome de Jesus, e aí se fala bem forte, em nome de Jesus, fazem com que essas pessoas sejam merecedoras do inferno ainda mais
do que estes próprios religiosos que ficam explorando e extorquindo as pessoas em nome de Deus, ou ameaçando em nome de Jesus as próprias pessoas. Ou incitando elas a negociarem com Deus, como se Deus fosse um negociante. É claro que Deus tem as suas promessas para os seus filhos quando se movem no amor e na graça de Deus. Essas são claras na Bíblia. As orientações estão claras. Mas é importante nós destacarmos aqui que também, em nome de Deus, muitas pessoas, infelizmente, têm sido vítimas também de roubo, ou seja, de exploração. E pior, sempre em nome de Jesus, ou usando-se a própria palavra, então, de Deus. Talvez alguns poderiam pensar apenas em administradores políticos, maus administradores ou empresários da sociedade. Mas, por isso que achei muito interessante também essa citação aqui do autor do estudo, onde o próprio Jesus chama a atenção, então, para os religiosos, para aqueles que se apresentam também como igrejas na sociedade e no mundo de hoje. Convido você também a abrir Lucas capítulo 6, o versículo 24. Lucas capítulo 6, o versículo de número 24. Textos que estão sendo lidos, a nova tradução da linguagem de hoje. Lucas capítulo 6, o versículo de número 24. E também o versículo de número 25. Até o 26. Convido o Gabriel para a leitura, 24 a 26. Lucas 6, 24 a 26. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Olha só, mais palavras bem fortes, vindas do próprio Senhor Jesus Cristo para nós e que nos levam a pensar, né? Então, quem sabe, muitos são os elogios, né? Também elogiaram os falsos profetas. Os falsos profetas. Recém-mencionados por Jesus no texto de Mateus, capítulo 23. E sabemos que é um caminho de desgraça, de condenação, do inferno. Ou seja, viver na injustiça social de forma, ou seja, adquirindo bens de forma injusta, desonesta, explorando, se deixando levar justamente pelas riquezas deste mundo, que são passageiras. Hoje as temos, amanhã não estão mais aqui. Ou seja, o dia dessa festa, como se diz, acabar, vai chegar. É isso que Deus está dizendo através, então, dessas palavras também para nós. Bom, já aproveitaram a vida hoje, usufruíram daquilo de uma forma errada, desonesta? Então, sigam assim. Mas hoje estão rindo, mas chegará um momento que vão chorar e se lamentar. Só que será na condenação eterna no inferno. Ou seja, sem Jesus não há perdão, não há salvação, e a condenação eterna é certa. E com certeza, como diz o próprio texto, a justiça de Deus, ela será promovida na plenitude. Hoje nós talvez dizemos, puxa, tem muitos problemas na sociedade e no mundo. Sim, ele está marcado pelo pecado. Mas chegará um dia que teremos a justiça plenamente sendo satisfeita e aplicada. Então Tiago diz que não pode haver bênção com a posse desse tipo de bens, ou seja, bens desonestos, assim como o próprio Jesus falou. Então, nesse texto, Tiago também não está se referindo às vítimas das injustiças, mas adverte os autores das injustiças. São eles que sofrem as consequências maiores aqui, neste momento. A linguagem é figurada, riquezas estão podres, roupas finas comidas pela traça, ouro e prata cobertos de ferrugem. A gente sabe que ouro e prata não enferrujam, né? Mas sabemos que a prata e o ouro não enferrujam, o próprio texto diz adiante, mas tudo pode desaparecer e perder o valor. Ou seja, são coisas transitórias. As coisas aqui têm um valor relativo, ou seja, é passageiro. Eterno são as coisas espirituais, certo? Então, isso que é eterno. As coisas daqui todas são passageiras. Hoje as temos, amanhã não as temos mais. Então a advertência aqui certamente também é contra o mau uso das riquezas e o apego a elas.
precisamos ter cuidado para não pormos o coração nas coisas deste mundo, que são passageiras e transitórias, e termos cuidados para não fazermos mau uso delas. O que Deus dá, que seja tudo para a honra e glória de Deus em primeiro lugar, o nosso bem, depois o bem do próximo. O texto de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21, é um texto também muito bonito, muito importante dentro desse nosso estudo de hoje. Lucas 12, 13 a 21. Convido você a abrir então a tua Bíblia em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao versículo de número 21. Vou convidar o Gabriel para vir aqui, para ler também para nós, então, esse texto, Lucas 12, 13 a 21. A parábola do rico sem juízo. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Vimos aqui nesse texto que esse rico era um rico sem juízo, como diz o texto, né? Então, a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas, diz o próprio texto. E não são garantia de nada para ninguém. Ou seja, hoje temos, amanhã podemos não ter mais nada. E se Deus nos chamar nessa noite, o que adianta, né? O que pode trazer tudo aquilo que eu tenho? Para mim, mais nada. Mas, enquanto eu aqui viver neste mundo, eu posso, com tudo aquilo que Deus me deu, vida, tempo, dons e bens, motivados no seu amor e graça, honrar e adorar a Ele. É por isso que nós levamos ofertas para Deus. Por isso nós ofertamos para Deus. Com os bens que Ele nos dá, uma parte, nós queremos, em primeiro lugar, honrá-lo. Ou seja, dedicar a Ele, para a honra e glória dEle, edificação do seu reino aqui neste mundo. Queremos ser ricos para com Deus. Claro que, sem peso de consciência, vamos aproveitar o que Deus dá, pelo tempo que Deus permitir. Não deixar de usufruir do que Deus nos dá. E, em terceiro lugar, também para auxílio ao nosso próximo, o nosso semelhante. Então, nós usamos as riquezas de Deus, motivados na fé e no amor, para a honra e glória de Deus. E queremos, sim, daí usá-las. Pelo tempo que Deus nos permitir, sabemos que hoje nós somos os administradores, amanhã nós não somos mais. E talvez um tolo assuma essa administração e talvez ponha fora tudo aquilo que anos talvez se levou para alcançar ou conseguir, ou talvez seja razão de muita desgraça, talvez, quem sabe, divisões, brigas, problemas na família e assim por diante. Mas sabemos que a possibilidade de aquilo que Deus nos dá trazer muitas bênçãos para nós e os nossos queridos, sendo da forma certa, com certeza tem tudo para acontecer. Quando já vem de uma forma desonesta, errada, sendo construída, com certeza vai trazer também desgraça e problema na família. A possibilidade de trazer coisas ruins é maior, porque daí já se torna, ou já é algo maldito, não abençoado. Mas quando é algo abençoado, tem tudo para trazer bênçãos na igreja, tem tudo para trazer bênçãos na nossa família e para trazer bênçãos na nossa sociedade. São as dádivas que Deus concede. Então, que Deus
possa fazer com que nós não queiramos juntar riquezas para nós mesmos, mas que possamos ser ricos para com Deus. E que a gente demonstre isso na igreja, demonstre isso na família que Deus nos deu, na sociedade, no mundo, né, onde Deus nos colocou, ora como patrões, ora como empregados, enfim, como instrumentos de Deus, pessoas que administram então as dádivas de Deus aqui neste mundo. E essa história é muito importante para nos fazer lembrar o seguinte, que nós somos aqui passageiros, são dádivas que Deus nos permite e concede, e que jamais venhamos pôr o coração nestas coisas, e que Deus nos ajude e nos motive na sua graça e amor a sermos de fato ricos para com Deus, em todos os dias, em todos os momentos. E isso a gente reflete na igreja, na família e no mundo que a gente vive. Eu quero também convidar você a abrir o texto de Marcos, capítulo 8, o versículo de número 36. É um versículo também muito importante para a gente, mais umas palavras aqui, muito importantes para nós ouvirmos no estudo então dessa noite. Marcos capítulo 8, o versículo de número 36, que será lido também na nova tradução da linguagem de hoje. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? O 37 também. Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Muito bem. Quanto custa o céu? Quanto a pessoa precisa pagar para ter o céu? Sabemos que Jesus pagou tudo, né? E não há dinheiro que pague nada ou que compre alguma coisa diante de Deus. Em Jesus temos perdão, salvação e vida eterna. E que a gente não esqueça. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Não adianta nada, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens, para quem será? Ou se Deus nos chamar hoje, né, o que nós temos, para quem será? Quem ficará com aquilo que hoje nós temos? E talvez damos tanto valor, né, ou é tão especial para nós. Mas digo para vocês, né, bom, em Cristo nós temos o mais importante. Então não nos preocupemos com as outras coisas. Mas enquanto aqui estivermos, que possamos sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Puxa, eu quero, eu gostaria, eu preciso. Né? Jesus diz, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está esperando, né? Ou seja, está lutando, quer alcançar, bom, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não te preocupe, um dia de cada vez, fé, coragem, Deus faz tudo bem, Ele vai te abençoar e conceder aquilo que for bom para você. E que possamos seguir com menos preocupação, mais alegria e mais gratidão ao nosso Pai do céu, então por todas as dádivas recebidas. Sem esquecer, somos passageiros. Que possamos ser ricos para com Deus. E sabemos, não adianta ganhar o mundo e perder a alma e ir para o inferno, né? Então que nós possamos ser guardados justamente em Cristo, vivendo essas certezas bonitas, essas palavras e promessas de Deus, né, em todos os dias e momentos da nossa vida. Então nós temos algumas questões interessantes também aqui para nós. Quando a posse de riquezas deixa de ser uma bênção e se torna um castigo. É quase como uma revisão daquilo que nós acabamos de falar, né? Então, quando as riquezas deixam de ser uma bênção e se tornam um castigo. E agora, Gabriel, né? Quando é que as riquezas deixam de ser uma bênção e se tornam um castigo, Gabriel? Quando nós colocamos o nosso coração nessas riquezas, e elas não estão ali mais presentes em nossa vida como uma bênção de Deus, como algo que Ele nos dá para a nossa vida, para o nosso bem-estar, nosso sustento, quando elas assumem a posição de nosso Deus. Lutero falava do mammon, né? O Deus do dinheiro, o Deus dinheiro. Você olha onde está o coração da pessoa, ali você vai ver onde está o Deus dela. Então, quando ela toma o lugar de Deus, ela se torna um castigo e não mais uma bênção. Porque aí nós não servimos, o dinheiro não nos serve mais, mas nós servimos ao dinheiro. Muito bem, olha aí, né? Ele está estudando lá no seminário, acho que está caprichando esse rapaz aí, né? Poxa, que susto, não estava no script aí, né? Essa pergunta aí, né? Mas tem um outro lado, talvez você também pensou aí na tua casa, né? Quando ele se torna
então, um castigo e não uma bênção? Quando ele vem de uma forma errada para a nossa vida, quando ele é um dinheiro que não é uma bênção. Poderíamos pensar em Judas. Vocês lembram Judas, quando ele tinha o dinheiro da traição de Jesus? Aquilo queimava como fogo na sua mão. Então, quando o dinheiro vem de uma forma errada, ele pode trazer, então, a desgraça. Ou seja, ele não ser abençoado na vida da gente. Então, é melhor não ter do que ter um dinheiro que vai se tornar, então, um castigo, um peso. Ou seja, que vai trazer, ao invés de bênçãos, então, a maldição. É claro que Deus, no seu amor e graça, pode transformar males em bênçãos. Mas vale o alerta. Podemos pensar o exemplo talvez mais extremo ali de Judas, né? O dinheiro da traição de Judas. É um dinheiro maldito. Assim como tem muitas outras origens de dinheiro que são malditas, que são contrárias à vontade de Deus. E aí eles se tornam uma desgraça também, né? E podem trazer muitos prejuízos para nós. Quem sabe se os pais tiverem talvez uma boa cabeça até para administrarem, né? Mas dificilmente nas gerações seguintes aquilo não vai estourar e trazer muitos problemas, talvez muitos prejuízos. Então não queiramos um dinheiro que seja maldito. Ou seja, e cuidado para que aquilo que Deus deu, como Gabriel destacou, não se torne o nosso Deus e passe a ser uma desgraça na nossa vida. Quem sabe fazendo-nos perder o céu, a salvação. Ele pode ser uma bênção, mas ele também, infelizmente, pode se tornar uma desgraça. Especialmente se ele tomar o nosso coração e se tornar o nosso Deus. Porque ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. A Deus e ao dinheiro, né? Ninguém pode agradar a Deus e ao diabo. Ou nós servimos a Deus ou ao diabo. Ou servimos a Deus ou as coisas do mundo. Como podemos usar as posses ou riquezas para promover a justiça social? Bom, o texto aqui falou, né, com relação à honestidade, né, ou justiça, o trabalhador recebendo dignamente o seu salário. Então, você que é patrão, como é que você pode promover a justiça social? Dar o salário justo ao seu empregado. Ou seja, e dar a ele aquilo que é devido. O trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, ele trabalhou, então ele é digno. Ou seja, não é um favor pagar o salário ao trabalhador. É algo que está ligado à justiça. Eu me lembro de uma senhora que trabalhava sempre com a gente, aqui em casa, e aí depois, quando recebia o salário, ela dizia, olha, muito obrigado. Eu disse, não, você não tem que agradecer, é justo, é o teu dinheiro, é o dinheiro do teu trabalho. Assim como de todo trabalhador também, ele não tem que agradecer pelo trabalho ao patrão, aliás, pelo salário, porque aquilo é justo. É claro que ele é grato a Deus e ao patrão pela oportunidade, assim por diante, certo? E esse é o lado interessante, a gente reconhecer também tudo aquilo que Deus concede e os instrumentos que ora Deus usa na nossa vida. E que bênção ter um bom patrão e que bênção ser um bom empregado, não é verdade? Que honra e faz justiça ao salário que recebe. Porque isso também é um problema hoje, né? Por exemplo, alguém receber o salário e não ser justo ele receber o salário, isso significa que ele não trabalhou devidamente para ser justo o salário. Aí ele se torna ladrão, ou seja, ele está roubando daí do seu patrão. Quando ele recebe o salário, né, e não cumpre o seu dever, ou seja, não trabalha, engana ou disfarça. Então tem o lado do empregado que precisa ser considerado também. E mesmo nós agora como instrumentos de Deus, lembrando, como vamos promover a justiça social? Como instrumentos de Deus, como cidadãos, cumprindo os nossos deveres na sociedade, no nosso país. Nós pagamos impostos por alguns motivos. Assim mantemos a sociedade e o país e para que os governos possam justamente promoverem a justiça social. Isso desde os municípios, desde os estados, né, os países. E quando isso não acontece, ou seja, quando esses não são fiéis nessas administrações, haverão de ter problemas. Ou seja, mas qual é o nosso dever? Dar a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, queremos cumprir o nosso dever como cidadãos também diante da sociedade como um todo. E sermos instrumentos também para promovermos a igualdade, a solidariedade coletiva
defendendo o direito de todas as pessoas e buscando também servir como instrumentos, promovendo, né, sendo instrumentos para que todos possam ter direito à educação, saúde e trabalho, entre outros. A gente poderia falar até em questão assim de cada um sempre, né, orar a Deus antes de escolher as autoridades e pedir que Deus dirija para que possam sempre escolher as melhores autoridades para estarem cumprindo o seu dever na sociedade. Muito se fala assim, né, o povo tem o governo que merece. Quando cada um pensa, puxa, aqui foi bem, aqui não foi bem, não queremos entrar nessas questões, né, assim, de uma forma específica, mas colocando-se de uma forma geral, que cada um de nós também tem o seu dever, então, diante disso. Quando percebemos certas injustiças, nós podemos, como instrumentos de Deus, talvez fazer algo diferente para que possamos ter autoridades cristãs, talvez mais cristãs ou mais justas, que possam, além de se importarem com os princípios, conceitos e valores que Deus ensina, né, de uma forma também bem específica com os cidadãos, cumprirem os seus deveres da melhor forma, pois assim estão a serviço de Deus, trazendo também o bem-estar comum na sociedade. Além de fazermos o que ora fazemos como igreja também, nos dedicando e auxiliando o nosso próximo nas suas necessidades, assim como projetos muito bonitos têm acontecido também em muitas congregações da nossa igreja, né, e muitas igrejas promovem ações muito bonitas. E aqui nós também, na Congregação Cristo de Lajeado, temos ações muito especiais também de socorro a necessitados, auxílios, né, e o que são assim muito importantes, especialmente quando se vive momentos talvez de fragilidades com relação à saúde, problemas econômicos ou outras dificuldades também dentro da sociedade. Tá ok? Nós estamos aqui sendo sal e luz para o mundo. Acho que é especialmente isso que Deus espera de nós. Indo também adiante, eu vou pedir para o Gabriela reler para nós o versículo 4 ao 6 de Tiago, capítulo 5, então neste momento. Nesses últimos tempos vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Muito bem, então tá certo, né? Então essas palavras elas são fortes, mas lembrando o quê? Né? Tiago não condena o reprova após ter riquezas, mas a maneira injusta de adquiri-las. Né? Aqui o texto fala de exploração, então, de trabalhador, né? Aproveitar bem e usufruir a vida, mas explorar, então, os seus trabalhadores. Poderíamos falar da indústria, do comércio. Lajeado, especialmente aqui, né? Forte a questão do comércio, né? Também podemos pensar também baixos salários, né? O não pagamento, ora, de salários e pagamentos de salários baixos. Quantos patrões, ora, negam o salário do seu trabalhador? Ou tentam tirar ou extorquir o máximo que podem. É muito triste isso, na verdade. Deveria ser uma coisa simples, trabalhou, né? Ou seja, é digno do seu salário. Então, injustiça social se apresenta de formas diversas e diferentes. Sempre que a ação representa prejuízo para uns e favorecimento indevido de outros, há injustiça social. Ausência de justiça social. Esse é o texto de hoje. Com certeza, um tema assim bem oportuno e que nos leva todos a pensarmos com relação, né, à questão da justiça social, né, dentro daquilo que Deus espera de nós também, onde Ele nos colocou. O texto não fala de ações ou incentivos para ações dos injustiçados, mas adverte os que cometem injustiças. Isso que é interessante, ou seja, há um chamado de Deus. Tiago vai além ao afirmar que os gritos dos que trabalham nas colheitas chegam a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E essa afirmação representa mais um chamado aos responsáveis pelos gritos, pelos clamores do povo. Para nós pode ser difícil definir o que é um salário justo, por vezes. O que é ter bastante riqueza? O que é ter pouca riqueza? Mas Deus sabe quando cometemos injustiças. Né? E aí o autor do estudo levanta outras questões aí. O que é um salário justo, por exemplo? Puxa, que pergunta interessante, né? O que é um salário justo?
além de bens materiais, que outras práticas ferem a justiça social? Bom, é como uma revisão daquilo que foi dito, né? A gente poderia agora oportunizar e ver quem prestou atenção no estudo, né? Ou seja, quem está ligado à temática, né? Mas, enfim, acho que foi muito bem trabalhado já essa questão. É claro que a gente não esgota o assunto, mas ele nos leva a refletir sobre também a nossa situação e a nossa posição, né, diante desse assunto. Que atitudes o cristão deve tomar quando é injustiçado? Agora, você é injustiçado, o que você deveria fazer? O que você pode fazer aos olhos de Deus? A primeira questão, assim, né, é orarmos a Deus, né? Por que não pedirmos que Deus perdoe aqueles que cometem as injustiças, que talvez tenham o coração tomados nas coisas deste mundo, ou seja, presos nas coisas deste mundo. Isso quer dizer que nós não podemos buscar, talvez, quem sabe, as leis para requerermos aquilo que é direito e justo? É claro que podemos, né? Lembramos que as autoridades estão aí a serviço, ora também para defenderem os direitos da população e da sociedade. Então podemos buscar, ora, a justiça para tratarmos questões trabalhistas, com certeza, havendo essa percepção, com certeza. Agora, não como acontece, ora, assim como há injustiças com relação a patrões, mas também há situações injustas com relação a empregados. Então, nós precisamos, como cristãos, com certeza não queremos nada daquilo que seja desonesto. Ou seja, não queremos aquilo que não seja direito e justo. Certo? Mas, via de regra, é melhor ficar com prejuízo do que a gente levar e trazer prejuízo. E eu tenho certeza que tudo aquilo que, ora, é tirado do cristão, de uma forma ou de outra, Deus de outra forma concede para nós. Talvez muito mais do que aquilo que o ladrão nos rouba e tira, Deus, por outro lado, vai nos conceder. Então, não queiramos tirar nada de ninguém, que nós não queiramos cobiçar, né, a casa do nosso próximo, aí lembrando os mandamentos de Deus, que nós não queiramos roubar nada, ou tirar nada de ninguém, nem sob aparência de direito, como lá na explicação do 9º mandamento, Lutero, de uma forma assim muito clara e direta, coloca que a gente não queira cobiçar, né, aquilo que é do próximo, nos apropriarmos daquilo que não nos pertence. E que Deus sempre nos dê muita sabedoria com relação a essas coisas. E lembrem bem, aquele que leva, na hora, talvez possa ficar contente, contar vantagens com o dinheiro injusto que levou. E até aproveitar isso de uma forma. Mas assim como veio, também vai. E ora, infelizmente, aquele que leva na injustiça, aquilo não vai trazer coisas boas. Pode trazer muitos prejuízos, ou queimar nas suas mãos, né? Assim como o dinheiro queimou nas mãos de Judas após vender Jesus, então, por aquelas moedas de prata. Aí vemos que isso não compensa e com certeza não vale a pena. Nada melhor do que aquilo que Deus nos deu de uma forma abençoada, sendo muito ou sendo pouco. Que nós possamos administrar com gratidão a Deus, com alegria, para a honra e glória de Deus, o nosso bem e o bem do próximo. Que possamos, de fato, ser ricos para com Deus. E que a gente não queira, né, ou seja, servir as riquezas, mas que as riquezas possam nos servirem como instrumentos para que nós, administrando-as, possamos promover a glória de Deus, o nosso bem e o bem do nosso semelhante. Com certeza, mais uma bela reflexão aí para esta noite. E eu concluo, né, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta? Que sejamos ricos para com Deus, né? Isso é o que mais importa. Um dia nós levaremos apenas a fé e os frutos da fé. Que Deus abençoe e fortaleça todos vocês que também participaram conosco nesta noite, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, pessoas que nos visitaram também nesta noite, né? Um abraço aí também especial à dona Hilga Ferrari, né? A Maria, Bernadette e Marcos, boa noite. Que bom que estivemos juntos, Marisete, Carmo Amaral Albani, né? Yara Kuhn, o meu irmão Marcos Hartmann também, forte abraço. Clair von Millen, que bênção. Marinês, Marinês, forte abraço para o João aí também, né? Marinês Lemes Dutra,
Verônica Vilde, forte abraço para ti, Verônica, e o Leonardo Vilde, grande abraço para vocês também aí, né? Olha que coisa boa, né? Sempre esclarecendo muito bem, de forma simples, a palavra de Deus. Deus nos abençoe e ajude sempre, né? Servirmos como instrumentos aí, Leonardo, Verônica, forte abraço, né, para vocês aí, lá da Esquina Bonita Horizontina, né? Congregação querida que também tenho no coração. Nilza Lampo, hoje em Lajeado, abraço, Nilza. Muito bem, olha os irmãos Lampo em peso no estudo nessa noite. Marli Schneider, também Eri Vander, de 3 de maio, a Neuza Francisca Favaretto, forte abraço, Zenaide Ros, Gessi Fulmer, né? Muito bem, valeu a noite aí, né? Que nós podemos recomeçar os estudos aí, né? Firmes, que bênção a presença de todos vocês. Nós vamos finalizar o estudo, desde já convidando a todos para estarem conosco. Olha aí o Igor ainda com uma saudação lá da família Bayer de Bom Retiro. Abraço para vocês aí, né? Valeu estarmos juntos, sempre muito bem-vindos. Semana que vem, então, agora retornamos, né? Toda quarta-feira às 19h30, nós damos sequência aos estudos do PEN. Depois, na sequência, estaremos estudando os mandamentos. Quando concluirmos aqui, nós vamos ter um outro desafio bem legal nesse ano aí. Vai ser muito bom. Ou seja, com a graça de Deus, teremos muitos bons momentos aí para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. E vocês todos são muito bem-vindos. Toda quarta-feira, 19h30. Cultos na Congregação Cristo no final de semana, no sábado às 18h, com transmissão ao vivo pelo Facebook da congregação, no homepage da congregação. E todos os domingos de manhã, então, às 9h da manhã, com o culto, né? A transmissão acontece no sábado, às 18h. Sábado às 18h e domingo de manhã, então, cultos presenciais. Então, nós queremos, neste momento, encerrarmos, esta noite, o estudo dessa noite, com a oração dirigida aqui pelo Gabriel. E aí, na sequência, oramos juntos a bênção de Deus. E aí vamos cantar mais um hino. Lembrando que no final de semana também é o Dia dos Pais, estaremos celebrando o Dia dos Pais na Congregação Cristo, né? E aí nós vamos finalizar cantando também um hino. A oração, a bênção e um hino, e assim nos despedimos. Amado Pai Celestial, no mundo vemos muitas injustiças. Tantas vezes nós mesmos as praticamos. De outro lado, vemos também tantos com muitos recursos, mas que não observam as necessidades dos outros. Tu deste a cada um os recursos, encarregando-nos de administrá-los de acordo com a tua vontade. Ensina-nos a compartilhar, supre as nossas necessidades e ensina-nos a amar e ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Tu nos amas e te compadeces de nós, suprindo as nossas necessidades. Coloca em nossos corações o amor ao próximo, que precisa de nossa ajuda. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queremos finalizar, o estudo cantando o hino 152 do Inário Louvai ao Senhor. Hino 152. Se na família está Jesus. Olha só, se na família está Jesus, é feliz o lar. Lembrando que no final de semana estaremos celebrando aí o Dia dos Pais, que Deus abençoe também a todos os pais, especialmente que participaram do estudo também nesta noite, e que possam ser bênçãos de Deus aí, na família que Deus vos deu, e serem os instrumentos que Deus espera. Cantemos, então, se na família está Jesus. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus,
o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Boa noite a todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Sigam com Jesus e sigam bem, sintam-se todos abraçados. E até na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir, por Jesus. Amém.